Shalom, shalom, meus queridos irmãos, como está a sua mente, como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. Eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. Quero agradecer a você que está junto com a gente aqui, sempre enviando seu vídeo, uma pergunta, colocando algumas pautas, outros, a gente fazendo gabinete, conversando, orando. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pela sua amizade. Queridos, chegou aqui para nós um vídeo muito interessante que eu gostaria de compartilhar com você. Espia aqui, ó, no cantinho do vídeo, o que esse camarada falou. Olha a perspectiva desse homem. É difícil você obter o mesmo fruto da igreja primitiva quando valorizamos mais um livro que eles não tinham, porque a igreja de Atos não tinha a Bíblia, do que o Espírito Santo que eles tinham. Cara, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que valorizar as Escrituras acima do Espírito Santo é a idolatria. Quando nós valorizamos a Bíblia mais do que o Espírito Santo, nós estamos idolatrando a Bíblia. É possível a Bíblia se tornar um ídolo na sua vida. A ordem não é que nós teríamos o Pai, o Filho e a Bíblia Sagrada. A ordem bíblica é que nós teremos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Bíblia não é a Trindade. A Bíblia não faz parte da Trindade. A Bíblia revela Deus, mas ela não é em si mesmo Deus. E as pessoas conhecem tudo de Bíblia e pouco do Espírito Santo. Tanto que existe até uma fatia social chamada teologia, que é o foco 100% na Bíblia. E a teologia, ela desconhece o Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma realidade teológica. O Espírito Santo é, inclusive, uma ameaça teológica. Para muitos teólogos, o Espírito Santo, ele é motivo de alerta. Quando chega na parada do Espírito Santo, os teólogos eles falam que não existe fundamento para o Espírito Santo. Por isso eles não falam sobre o Espírito Santo. Só que a igreja primitiva ela foi totalmente baseada, fundamentada e revelada para o mundo através do Espírito Santo. Olha que loucura. Então, nós queremos o resultado da igreja primitiva, mas nós valorizamos mais o livro que a igreja primitiva não lia e não tinha do que o Espírito Santo, que era a centralidade da igreja primitiva. E hoje eu quero trazer para você, meu papel aqui não é fazer você parar de ler a Bíblia, mas é fazer você entender que a Bíblia é só o começo. Existe um fundamento que vem além da Bíblia. E eu vou te falar que o Espírito Santo ele antecede a Bíblia. A Bíblia é uma obra pós-Espírito Santo. A Bíblia já é um fruto da revelação do Espírito Santo. Meu Deus e meu pai, os crentes, alguns já não gostam de ler. Aí vem um camarada falar um negócio desse, eu fico meio desconfiado, irmão. Porque, na verdade, a Bíblia é onde a gente conhece a vontade de Deus, as revelações de Deus, o futuro da história, para onde encaminha os passos da humanidade e para onde Deus deseja nos conduzir. Agora, falar que nós idolatramos a Bíblia, que existe... Irmão, não sei que seminário você estudou. Todo seminário tem a matériazinha lá de paracletologia, onde nós estudamos sobre o Espírito Santo. Pode ser que alguns seminários que beberam da fonte do liberalismo de Friedrich Schleiermacher, sim, não falem do Espírito Santo com tanta ênfase e ainda queira colocar dúvidas na pessoa do Espírito Santo para a cabeça do aluno que está ali. E por isso, quando eles chegam nos púlpitos das suas igrejas, depois de formados, aí eles falam contra o Espírito Santo. Isso está mais para o lado reformado, que tem a seção lá dos cessacionistas. Já para o meio pentecostal e neopentecostal, você tem lá os continuistas. O neopentecostalismo tem lá todo aquele seu exagero. Mas você há de convir comigo que contra as palavras de Jesus não tem como a gente refutar. João, capítulo de número 17, versículo 17. Escrito está, falando de Bíblia, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Como é que eu vou desassociar a Bíblia da vida cristã? Irmão, como é que eu vou desassociar a Bíblia da vida cristã? João, capítulo de número 8, versículo de número 32, escrito está, falando de Bíblia, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo de número 36, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A gente só conhece toda a ação do Filho e toda a ação do Espírito Santo por conta da palavra. Dizer que os apóstolos viviam só na ênfase do Espírito é flertar com a mentira. Por quê? Porque tinha a doutrina dos apóstolos. E o que era a doutrina dos apóstolos? Capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Olha o que está escrito. Versículo 38. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos
E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados o que de bom grado receberam a sua palavra. Olha aí, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Ô meu irmão, aqueles que receberam a palavra de bom grado foram batizados. Tudo era comum entre eles, e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. A maioria dos apóstolos eram judeus. O que você acha que era a doutrina dos apóstolos? Tanto é que Paulo, depois de convertido, volta para um período de leitura da palavra, para fortalecimento, para depois aparecer pregando e doutrinando. Negar a palavra é negar toda a ação do Espírito Santo, que instruiu os autores da Bíblia, inspirando-os para que os mesmos escrevessem. A gente tem que buscar o equilíbrio, porque letra sem o Espírito Santo é apenas discurso positivo. Espírito Santo sem letra é fanatismo. E aí a galera fica naquela, não, porque Deus me falou. E aí não consulta a palavra. Não, porque está na palavra e eu não creio. Não, a palavra também me dá a oportunidade da experiência. É por isso que eu tenho dificuldade com os cessacionistas quando eles dizem que a ação do Espírito Santo foi só para o período apostólico. Ué, então o Espírito Santo caducou? Apequenou-se em poder? Se ele é Deus? E Jesus mesmo disse que não nos deixaria órfãos, mas que enviaria outro Consolador. Está pegando alguma coisa, irmão. Só que o problema é, nós temos que dosar. Se você lê a Bíblia 1 hora, ore também por 1 hora. Se você lê a Bíblia meia hora, ore também por meia hora. Equilibre-se. Tanto que Pedro vai dizer para nós, antes crescei na graça e no conhecimento. Graça e conhecimento andam de mãos dadas. E quem me dera as pessoas entendessem isso, que nós podemos ser, sim, pessoas boas de conhecimento da literalidade do texto bíblico, como também ser cheios do Espírito Santo. O que você acha de tudo isso? Vamos para mais um bom bate-papo? Quero ler o seu comentário, compartilhe esse vídeo com o grupo de ensino da sua igreja, porque daqui nós continuamos a proposta, falando de Bíblia. Eu quero lembrar a você que você também pode nos ajudar a manter essa programação. Tem uma chave Pix aparecendo aí para você, que é doarparafb@gmail.com. Eu vou repetir, doarparafb@gmail.com. Essa é a nossa chave Pix, que você pode também estar nos ajudando aqui. Aí de repente você diz assim, pastor, qual é o valor? O valor que Deus colocar no seu coração. Eu não vou impor nenhum valor, mesmo porque nós temos os nossos gastos aqui e eu quero estar mais vezes com os meus irmãos, trocando ideias, trocando informações, respondendo algumas dúvidas que às vezes você na sua igreja tem vergonha de perguntar e às vezes tão intimidado que está pela vergonha, não pergunta e fica sem resposta.